(17 de agosto de 2016), os destaques do Santa Maria Agora desta quarta-feira. Hoje o nosso programa é especial. Nós vamos falar de memórias, histórias de vida, lutas e também conquistas. O nosso programa vai trazer temas importantes sobre a diversidade. Nesse mês de agosto, que além da cultura, a gente também comemora a diversidade aqui em Santa Maria, que já tem várias programações. Então eu convido você para que continue com a gente nesse programa especial sobre o mês da diversidade. O Santa Maria Agora está no ar. Muito boa tarde, estamos iniciando o Santa Maria Agora desta quarta-feira, ao vivo aqui pela TV Santa Maria, o canal 19 da NET, e também no nosso site, onde você pode conferir e acompanhar toda a nossa programação ao vivo. O endereço é o santamaria.tv.br. Vocês também podem participar, entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, comentário e também sugestão de pauta. O nosso e-mail para contato é jornalismo@santamaria.tv.br e o nosso telefone é o 3028 3045. Participe, a sua colaboração é muito importante. Vocês também ficam muito bem informados sobre tudo que é notícia e informação aqui na nossa cidade e também na região central do estado, acessando as nossas redes sociais, o facebook.com/TV Santa Maria e o nosso perfil no Twitter, o @TV Santa Maria 19. Acessem lá. E o programa de hoje, como eu falei inicialmente, é especial. Nós estamos no mês de agosto, mês da cultura aqui em Santa Maria, mas também o mês da diversidade. Desde o início, várias atividades, desde o dia 1º aí estão ocorrendo, debates, exposições, para abordar o tema da diversidade e também da visibilidade trans e outros temas importantes aqui em Santa Maria. E nós, o canal 19 da NET, não iríamos ficar de fora. E como a gente já vinha anunciando aqui nos nossos programas, hoje nós vamos ter aqui um momento especial para debater e discutir a diversidade aqui em Santa Maria, com convidados muito especiais. Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios do Santa Maria Agora a Andressa Duarte, ela que é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal aqui de Santa Maria. Junto com ela também recebo o Felipe Freitag, ele que é mestre em Linguística, e também a Gabriela Menrad, ela que é Miss Transex da 15ª Parada da região centro aqui do estado. Então, bem-vindos. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desse programa tão especial. Lembrando que você de casa pode participar, se você tem alguma pergunta, comentário ou até mesmo queira contar a sua história de vida, entre em contato conosco pelo telefone 3028 3045. A sua participação é muito importante. Eu vou começar então aqui conversando com os nossos convidados. Nós vamos debater uma conversa bem informal. Vamos tratar de diferentes assuntos, diferentes temas, mas para iniciar a gente vai falar de memória, que é o tema do mês da diversidade aqui em Santa Maria. E por falar em memória, histórias de vida, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vida de vocês, das memórias de vocês, para o pessoal de casa também conhecer um pouco dos nossos convidados. Quem quer começar? Gabriela, pode ser contigo? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a gente agradece, em nome da ONG Igualdade, esse espaço que a TV Santa Maria está nos proporcionando nesse mês tão importante para nós. Um mês de muita sensibilização que nós iniciamos no dia 1º, né? Muito debate, muita discussão, e essa visibilidade que a gente está tendo nesse dia é muito importante. Eu, falando em nome da mulher trans, eu gostaria de salientar a importância que Santa Maria sempre deu nessa visibilidade,
né, tive em relação à memória, né, construir esses 15 anos de parada, fazer parte desse momento, seria a questão de Santa Maria promover, né, ser a primeira cidade do país a ter uma rainha do carnaval gay inserida em sua corte, né, isso faz parte da história, não só da cidade, mas da memória, né, de todo o estado, de todo o país, né, porque é uma manifestação muito importante o carnaval. E o ano passado, no ano de 2015, fazer parte da corte do carnaval como rainha da diversidade de Santa Maria, eu acho que é um momento muito importante para minha construção da história, para a visibilidade de todas as trans, para a conquista do espaço e principalmente, né, fazendo a história desses 15 anos, né, junto com toda a ONG e todas as pessoas que hoje, né, estão fazendo parte desse momento. Pois é, a Gabriela já é conhecida aqui na TV Santa Maria, nós acompanhamos, né, os reinados dela aí como rainha do carnaval, também da diversidade aqui em Santa Maria. É importante a gente mais uma vez ter a presença dela para conversar e debater sobre esse assunto. Então, obrigado, Gabriela. Felipe. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu reitero a questão do que a Gabriela falaste, no sentido de que dar visibilidade é muito importante, então ouvir essas diversas vozes e as memórias que estão por trás dessas diversas vozes são importantes. E aqui, trazendo então um pouco da minha memória, eu posso enquadrá-la segundo a minha voz. Aqui eu só posso defender uma voz, na verdade, que é a voz de um homem gay, um homem professor. Então, o que eu experiencio em termos de preconceito em relação à minha orientação sexual é a homofobia. Então, eu só posso dar essa perspectiva de vivência da homofobia, assim como uma lésbica ou uma transgênero, só elas podem dar a perspectiva da lesbofobia e da transfobia. Então, essa é a minha voz aqui dentro. E, em termos de memória, eu posso dividir as minhas memórias em antes e depois de Santa Maria, porque eu não sou daqui, eu moro aqui há 8 anos por conta de graduação e mestrado, e eu venho de uma cidadezinha de menos de 3 mil habitantes. Então ela é muito pequena, então vocês imaginem o conservadorismo todo dessa cidadezinha e a questão também de eu ter sido criado num meio muito católico. Fui coroinha, essas coisas todas de igreja, e então a minha homossexualidade até os 20 anos ela não foi vivida. Na verdade, a minha sexualidade até os 20 anos ela não foi vivida. Eu costumo dizer que eu fui uma espécie de assexuado então até os 20 anos, justamente por todas essas pressões conservadoras desse lugar. E então aos 20 anos, quando eu venho para cá, é que eu começo a vivenciar a minha homossexualidade e construir a minha identidade enquanto gay a partir dessa vivência. E aí eu não tenho como não lembrar de um conceito do professor Guilherme Passamani, que acho que muitos santamarienses devem conhecer, que foi professor do Centro de Ciências Sociais e Humanas aqui da UFSM, e atualmente é professor em outro estado, que é o conceito de homossexualidades reservadas, que essas pessoas de cidadezinhas muito pequenas acabam tendo as suas homossexualidades, as vivências das suas homossexualidades de modo reservado, e aí elas, quando se mudam para cidades maiores, é uma tendência a sair do armário, então, né? Ao menos nessa pesquisa que ele fez, as coisas aconteciam dessa maneira. Não sei se 10 ou um pouco mais de anos depois dessa pesquisa inicial dele, que está no livro O Arco-Íris Descoberto, tenha mudado um pouco e as pessoas talvez dessas cidadezinhas agora estejam menos reservadas, digamos assim.
Mas enfim, acho que eu estou falando demais um pouco. Vamos passar a bola aí. Daqui a pouco a gente volta e aborda alguns pontos aí levantados pelo Felipe, mas agora vamos conhecer um pouco mais a nossa outra convidada, a Andressa Duarte. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer também a toda a organização do Mês da Diversidade, né? Por ter me escolhido para estar aqui junto com os outros 2 entrevistados. Acho que para começar falando, trazer um pouco dessa parte importante do movimento LGBT, que são as mulheres lésbicas e principalmente as mulheres lésbicas negras, que é a parte mais invisível do movimento LGBT. Como o colega que disse, a gente só pode falar pela nossa perspectiva, pelas nossas vivências, né, pelo que cabe a gente. E isso é o que me cabe, então, dizer, né, sobre essa parte do movimento. Desculpa, me perdi. Em relação a isso, eu sou de Pelotas, né, eu estudo atualmente aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eu comecei a vivenciar a minha sexualidade relativamente cedo, assim, não cedo, mas numa idade, digamos que normal, de qualquer adolescente. Eu venho de Pelotas, que é uma cidade de meio porte, como Santa Maria, então não tive uma grande dificuldade de vivenciar isso, porque a cidade ela tem uma participação LGBT bastante grande, né? Tem uma organização LGBT também, então não foi difícil, até por conta do contexto escolar, né? Que foi o momento em que eu comecei a perceber a sexualidade e a minha lesbianidade, junto com outros amigos, com outros colegas, então foi uma descoberta conjunta. E isso foi muito interessante de perceber que existia uma identificação com os amigos de infância, com os colegas de ensino fundamental, e na adolescência poder ter com quem dialogar sobre isso, né? Poder construir essa identidade de gênero de forma coletiva, né? Acho que é por aí. Bom, nós temos aqui então 3 vivências diferentes, 3 histórias diferentes. E como o Felipe abordou, né, ele resumiu ali que ele teve 2 momentos da vida dele, e acredito eu que outras pessoas também compartilham desse mesmo pensamento. Como é que vocês olham e tentam abordar esse tema de diferenciar esses 2 momentos quando a pessoa está se descobrindo, porque é importante isso, né, para a pessoa, e também tem que ser falado. Como é que vocês abordam esse assunto aí, e para esse programa trazer para o pessoal que está nos assistindo, né, esse tema aí tão importante, que é quando a pessoa está se descobrindo ainda com uma idade um pouco nova, como a Andressa falou. Não sei como é que foi no caso de vocês, né, Gabriela? Falando em relação a transgêneros, né, que eu acho muito importante a gente ter essa abordagem, esse foco, muito desde do início, né, do crescimento da pessoa, né, dos descobrimentos que a gente vai tendo na vida, a gente já vai tendo crescendo, né, e vai vendo assim que tu não te identifica, né. Hoje a gente está muito ligado por essa questão de gênero, de sexo em si, né, menino, menina, e durante toda a vivência da gente, né, por ser de uma família bastante tradicional, às vezes a gente acaba seguindo aquilo que é proposto pela família, né, e mesmo sabendo que aquilo não faz parte de si. Então faz toda parte de um descobrimento que tu vai tendo na vida, e muitas pessoas se identificam com isso quando a gente conversa, né, quando são transgêneros. Hoje existem muitos estudos, a gente evoluiu muito nessas questões de gênero, porém eu acho sempre importante a gente ressaltar essa questão da vivência da gente, porque como eu demorei muito tempo, né, para essa questão da aceitação, né, todo o crescimento que eu tive depois, né, questões familiares, que são uma abordagem bastante grande. Eu acho que uma das grandes dificuldades de todas as trans hoje é a questão de aceitação da família. Muitas acabam sendo postas para fora de casa, então toda a questão de educação, toda a questão de trabalho depois acaba sendo influenciada por isso, por não ter um apoio. Então acho que é muito importante, né, a gente dar essa visibilidade para que mais e mais as pessoas
criam essa sensibilidade, elas tenham esse conhecimento, né, do quanto isso é realidade, para que isso possa cada vez mudar mais, né, para que tenhamos mais o apoio da família, como eu tive, todas as outras terem, né, porque isso dá todo um respaldo, né, todo um crescimento muito maior, né, nós tendo o apoio, né, da família, e eu acho muito importante isso, né. E não são só memórias de vocês, né, o próprio grupo familiar acaba tendo toda uma ligação, e também que é importante ter todo esse cuidado com a família, né, principalmente com os pais. O que vocês têm a falar sobre isso? Tipo, pensando nessa divisão, ao menos a minha, de antes e depois de Santa Maria, ou seja, eu só comecei a viver a minha sexualidade, ou melhor, a minha homossexualidade aqui em Santa Maria, não é que eu não estava construindo ela antes, né? Ou que eu já não havia percebido ela antes. Sim, eu me recordo muito bem de aos 13 anos eu começar a notar que alguma coisa de diferente existia em mim, tá? Que estava não somente ligado a eu ver os garotos da minha idade com um olhar mais de tesão mesmo, a palavra é essa, e por que não de amor também, né, do que por pessoas do mesmo, do sexo oposto. Só que o que aconteceu nesse momento, por essas pressões de conservadorismo, de cidade pequena, de igreja católica, inclusive de família, de criação católica, eu suprimi isso veementemente, né, nesse momento. Só que eu acabei anotando aqui também algumas coisas de referências durante a infância, ou de coisas que foram acontecendo durante a infância que depois fizeram muito sentido, sabe? Da questão de, tava evidente desde muito cedo que eu era gay, sabe? Por exemplo, eu ser chamado recorrentemente, já desde muito pequeno, de mariquinha, isso eles já estavam me colocando dentro de um lugar, né? Com esse, talvez eu não soubesse identificar naquele momento o que era aquilo, ou o que esse termo, no que esse termo estava atrelado. Outra questão também é que, e aí vai parecer até engraçado, mas nas minhas anotações que eu fiz no final de semana, eu cito a Elke Maravilha, que acabou falecendo ontem, mas a Elke era uma referência para mim, ela me encantava de tal maneira no show de calouros do SBT, quando eu era criança, por conta da sua androginia, que ela mistura homem e mulher, e a minha mãe dizia que ela era um homem e que ela não tinha cabelo, e eu questionava isso dizendo que não importava se fosse, e continuava adorando a Elke. E também tem a questão de, na minha cidade, eu não ter isso que a colega falou, da questão das referências, por exemplo, que ela construiu a sexualidade dela junto com colegas ou com amigos, né? Sim. Eu não tive isso, porque eu não tinha nenhuma referência na minha cidade. Até existiam referências, mas naquele plano do reservado. A gente até sabe, mas ninguém nunca viu aquela pessoa com outra pessoa fazendo tal coisa ou sabe? Então não tinha uma referência muito clara. E as referências que eu tinha dos meios de acesso, pensem numa cidade pequena, meios de acesso era a TV basicamente, ou jornal, enfim. As referências que eu tinha na TV, elas não me completavam. Por exemplo, o Pit Bicha, que era uma personagem do Zorra Total, era algo que não me contemplava, sabe? Então eu não tinha uma referência. O Clodovil Hernandes me completava em partes, porque eu gostava muito da criticidade dele e da cultura dele, mas ao mesmo tempo ele tinha um conservadorismo enorme que me afastava muito da imagem dele. Então, quem era eu? Dentro do ser gay, quem era eu naquele momento? São referências que desde pequeno você vai tendo uma ligação, né, com vocês, não foi diferente. Sim. Como é que foi contigo, Andressa, essas referências aí que você lembra da memória lá da infância? Em relação, achei interessante que os colegas falaram aqui da questão familiar e que penso eu que lidar com isso no âmbito familiar
é a parte mais difícil. Que lidar socialmente, de alguma forma, acaba sendo mais fácil, acaba sendo mais maleável, digamos assim. Tu não precisa encarar aquelas pessoas todo dia, necessariamente. No contexto familiar, acaba sendo muito duro, muito difícil, principalmente de querer que aquelas pessoas compreendam a sua forma de ser. No caso, né, na minha família, buscar com que eles compreendessem, e isso não é fácil. Quando a gente fala que a gente vem de uma família tradicional, a gente está falando de uma família heteronormativa, onde a gente já não tem referências LGBTs. Né? E isso é muito problemático porque tu acaba sendo a única pessoa diferente dentro daquele espaço. E a gente tem uma lógica social de moldagem das pessoas, né? Então, infelizmente, quando a gente é percebido como diferente, as pessoas querem nos moldar, nos qualificar de alguma forma, como foi contigo, ou tentar nos colocar aquilo como errado e nos ensinar o correto, que é a heteronormatividade. E se posicionar de forma contrária acaba sendo visto como rebeldia. E isso é uma situação muito difícil de lidar no espaço familiar e de querer que eles compreendam, porque eles vêm de uma educação, né, toda normativa, toda heterossexual, e isso é passado de várias gerações até tu se dar de cara com aquilo. E agora, como vou lidar com isso? Que eu acho que é a parte mais difícil. Eu não sou mãe, né, mas acredito que para as mães, para os pais, deve ser muito difícil, nesse momento da adolescência do filho, como lidar com isso, como tocar nesse assunto. E a mesma coisa com quem é filho, né? Eu tentei inconscientemente naturalizar isso da melhor forma possível. Eu levava todos os meus amigos gays, todas as minhas amigas lésbicas para casa, sempre. Fim de semana a gente saía sempre. Os meus pais não sabiam que a gente ia para as festas LGBTs, mas sabiam que a gente ia sair. Então era uma forma de naturalizar aquilo e de fazer com que eles tivessem contato com aquilo, que é a única forma de tentar ver aquela vivência como natural, é tu vivenciar aquilo e tu perceber que seu filho não é o único LGBT ali, que existem outros pais de LGBTs e existem outros filhos LGBTs também, né? Desculpa, o que mais que tu perguntou? Não, é isso mesmo, sobre a memória, as referências desde a infância, né? Como vocês já viram, o pessoal aí tem muitas referências, muitas memórias de um tempo que era ontem e de hoje. Daqui um pouquinho a gente vai abordar sobre essa transformação também, o que mudou para melhor, o que mudou para pior. Tem muito ainda pela frente. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Lembrando antes que o nosso programa tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar este bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade do transporte público. Restaurante e Eventos Divino e Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Então, depois do intervalo, a gente volta com mais informações e debate. Não saia daí.